O tema do episódio de hoje é um dos mais pedidos pela nossa audiência. Tem muita gente querendo e precisando falar de saúde mental, de falar a real, sem romantização e sem fantasia. Crescemos numa sociedade analfabeta emocional, onde nunca nos ensinaram a nomear nossas emoções e sentimentos. Vivemos num esquema que cobra cada vez mais um desempenho focado no indivíduo e nos reconhecemos como adultos mesmo quando ainda não amadurecemos emocionalmente. Antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso das Américas, segundo um relatório publicado pela OMS em 2017. 9,3% da população tem algum tipo de transtorno de ansiedade e 5,8% é acometida por algum transtorno depressivo. Isso totaliza mais de 17 milhões de pessoas. Com a pandemia, nosso cenário econômico, nosso governo e o estado de medo constante que nos encontramos desde março de 2020, 53% da população considera que sentiu uma piora em seu bem-estar mental, segundo uma pesquisa feita pela Ipsos. Ou seja, nós somos brasileiras e estamos cansadas, e você que está nos ouvindo deve estar cansada também, e hoje queremos bater um papo sobre saúde mental para além da estigmatização e do tabu, bem vida real. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente. Tudo bom com vocês? E mais do que retoricamente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo? Eu imagino que vocês, ou boa parte de vocês, estejam dentro dessa estatística dos 53% de brasileiros cuja saúde mental piorou na pandemia. Nós duas com certeza estamos. Eu acho que 53 tá até baixo, gente, porque... Eu também. Tá baixo, gente. O negócio tá muito ruim, galera. Tá, gente, só piora, só piora. O cenário tá muito ruim, galera. Quem não tá meio deprimido, tá meio fora da realidade, assim. Mas antes da gente entrar nesse tema cabeludo chamado saúde mental... Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. A gente tem recebido muitos ouvintes novos. Sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer aos nossos novos assinantes. A gente ganhou novos assinantes recentemente. Sejam também muito bem-vindos. A gente faz esse programa para vocês, para nós também, para a gente se entender, para a gente se investigar também, mas para trocar com vocês. Então é maravilhoso que cada vez mais apareçam pessoas dispostas a trocar com a gente. Venham falar com a gente, bater papo, venham para o nosso grupo do Telegram, a gente tem discussões muito legais lá, pessoas muito interessantes. O link para o nosso grupo do Telegram tá na bio do nosso Instagram, @convite para ser adulto. Se você buscar lá no campo de busca do Telegram, comunidade Convite para ser adulto, você também vai encontrar. Nos sigam aqui no Spotify, no Instagram, se você ainda não nos segue. E é isso aí. E apoiem, se vocês puderem apoiar o projeto, apoiem lá no apoia.se/convite para ser adulto, porque a gente paga o pessoal que trabalha com a gente para ajudar o nosso projeto a acontecer. Entre nós, a conversa sobre saúde mental já acontece há alguns anos, assim. A gente já tem esse assunto como parte da nossa vida. Então, hoje, sinceramente, eu me sinto completamente à vontade para falar sobre esse assunto, apesar de saber que existem olhares, existem estigmatizações, existe muita coisa na sociedade, nas famílias, nas empresas, nas religiões, que nos impedem de falar sobre esse assunto. Então, a gente não sabe muitas vezes como agir, a gente não sabe como lidar, mesmo nós que não temos problemas para falar sobre saúde mental. E é só que a gente sabe que a gente é mais para exceção do que para regra, né? Porque em regra o pessoal não gosta de falar desses probleminhas. Com certeza, com certeza. De probleminhas e de problemões, assim. A gente não gosta de falar de saúde mental em todos os níveis. Tanto a gente não gosta de falar de pequenos transtornos, de pequenas ansiedades, de coisas que nos tiram do nosso normal, como a gente não gosta de falar da loucura. Sabe? Dessa coisa chamada loucura, que tá presente na história da humanidade a vida inteira, e que as pessoas que manifestam e que, né, diz respeito a um sair da norma,
Assim, a gente falar de saúde mental, a gente falar de loucura, a gente falar de transtornos psiquiátricos, de todas essas coisas, a gente é falar também de sair da norma. É verdade. E de como esse estigma vem muito a partir disso, a partir da marginalização das pessoas que saem da norma, né? Sim. E a gente, hoje, nós tivemos um avanço enquanto sociedade para quebrar diversos tabus. A gente tirou vários assuntos da nossa esfera privada e trouxe para a pública. Então, a gente fala sobre saúde física com normalidade. Uma pessoa que tem pressão alta, um cardíaco, uma pessoa diabética, ela pode falar sobre isso abertamente em qualquer lugar, que é um assunto totalmente normalizado na sociedade. As pessoas falam sobre a própria vida íntima, vida sexual, e muitas vezes se sentem mais confortáveis para falar sobre isso do que para falar sobre o que elas estão sentindo. E esse é um assunto que gera um desconforto nas pessoas. Se você quer deixar uma pessoa desconcertada, é você falar assim, eu tenho depressão. A pessoa não sabe muito como reagir, pode causar ali um desconforto imediato na situação, né? Sim. A gente não sabe lidar. E eu fico pensando na marginalização de pessoas, né, que apresentam transtornos, assim. Pesquisando sobre esse tema, a gente desembocou, né, num tema que a Thay ontem até falou pra mim, eu tenho um livro sobre isso aqui na minha mesa que eu ainda não li, que é o que a gente chama de Holocausto Brasileiro, assim. A gente teve, até o final dos anos 80, no Brasil, uma política de tratamento no SUS, né, na saúde pública, de transtornos mentais, de doenças mentais, com uma política manicomial, que eram os hospitais ou manicômios, né, os hospitais chamados manicômios. E a gente tem uma história no Brasil que agora se começa a falar disso, mas que num geral pouca gente sabe, da história de Barbacena, que é uma cidade em Minas Gerais e que era chamada Cidade dos Loucos, que no início do século XX, em 1900 e pouquinho, Barbacena passou a atuar com 7 hospitais psiquiátricos, e um deles era o Hospital Colônia. E esse Hospital Colônia, que começou sendo uma instituição médica, um hospital, ele se tornou um campo de concentração. Assim, ele virou um lugar de desova para pessoas indesejadas na sociedade. Hoje a gente tem uma estimativa de que 70% dos internados em Barbacena não tinham registro de doença mental. Eram homossexuais, eram alcoólatras, eram militantes políticos, mendigos, mães solteiras, negros, pobres, índios, gente sem documento. Ia parar num hospital psiquiátrico, ia parar em Barbacena ou ia parar num hospital psiquiátrico de outra cidade, né? Tipo, todas as cidades tinham os manicômios. Era uma zona de exclusão. Exatamente. Era uma zona de exclusão de pessoas que a sociedade não admitia, que a sociedade não queria transitando pelo mundo, né? E nesses hospitais, no Hospital Colônia de Barbacena, tinha tortura física, psicológica, tinha estupro, tinha uma superlotação, tipo de presídio, era um presídio, só que com requintes de tortura, assim. O hospital tinha capacidade para 200 pessoas, mas ele chegou a ter 5.000 pessoas. E hoje, essa política manicomial, ela foi extinta no final dos anos 80. E hoje a gente sabe que tem uma estimativa de que mais de 60.000 pessoas tenham morrido nos hospitais, no tempo de funcionamento deles. E foi realmente um holocausto no Brasil. E a gente não fala disso, porque eram loucos. Então, ninguém quer saber. De louco e de presidiário, ninguém quer saber, sabe? E a gente sempre conhece uma história, isso é bem comum. Você sabe de alguém da tua família, às vezes é mais próximo, às vezes é mais distante, ou alguém da família dos seus amigos. Sempre tem à nossa volta casos de pessoas que estão em estágio avançado dos transtornos, né, mentais, ou de uma depressão muito profunda, ou de uma ansiedade muito profunda. E sem falar nos outros, em todos os outros transtornos mentais que são mais estigmatizados ainda, né, na sociedade. Outras questões que a gente talvez não saiba lidar
e não consegue entender, porque na sociedade não se fala isso, né? Na televisão não tem programas sobre isso, nas novelas não tem personagens deprimidos, entendeu? Se você quer entender isso, você precisa, por iniciativa própria, procurar entender. As pessoas, às vezes, não entendem que, por exemplo, estar numa depressão é diferente de estar triste. A pessoa fala assim, mas aquela pessoa perdeu o emprego, então ela tá triste mesmo, sabe? Querem sugerir muitas vezes, porque a gente não sabe como reagir diante de uma pessoa que tá passando por um problema psíquico. Então, às vezes, a gente reage tentando dar uma solução, né? Sim, uma solução simples, rápida. Uma solução simples, eu faço até minha meia-culpa, provavelmente já agi assim muitas vezes. Antes de começar a entender um pouco melhor, né? Que não adianta você sugerir uma coisa imediata. Vai fazer uma yoga, vai meditar. Eu faço exercício físico, olha, minha saúde mental melhorou, que é uma beleza. Você pode, claro, tentar ajudar a pessoa, mas não existe uma cartilha de como lidar com a situação, né? Sim, a gente não sabe lidar com a oscilação, com a loucura, com o buraco na gente, com a depressão ou com a ansiedade, enfim, com todos esses sintomas psíquicos na gente. A gente não sabe lidar num num familiar, numa pessoa próxima. Não nos é ensinado, a gente não aprende na escola, sabe? A gente sabe o nome disso. A gente sabe os sintomas das doenças físicas. E a gente acha muito natural, assim, sei lá, tava te falando aqui antes da gente entrar pra gravar, né? Se eu falo pra você assim, olha, eu tô achando que você tá com uma mancha aqui no rosto, será que isso não é uma alergia? Será uma coisa específica, né? Se eu falar, será que isso não é uma doença? Você não se ofenderia. Melasma, sabe? Será que isso não é melasma? Não é ofensivo pra pessoa. Mas se você fala, olha, você tá... Será que você não pode estar assim, apresentando sintomas de bipolaridade? De depressão, é visto como uma grande ofensa, na grande maioria, como uma falha de caráter, assim, né? Na grande maioria das vezes. E isso é muito doloroso, né? Isso é muito cruel que questões do corpo, que fazem parte do corpo também, que influenciam na química do corpo, né? Que são questões físicas, a gente não consiga admiti-las como tais. Uma pessoa que tem uma depressão, ela não fala disso no trabalho dela. Se ela fala disso numa entrevista... É proibitivo. Se ela fala numa entrevista de emprego, as chances dela de serem contratadas diminuem muito. Muito diferente de uma pessoa falar numa entrevista de emprego que ela tem hipertensão. Entendeu? Não, isso, ela jamais, se ela falar assim, eu tenho uma hipertensão controlada, isso jamais vai ser um problema para a contratação dela, a não ser que ela precise de um estado físico, enfim, né, não pode ter hipertensão, mas para uma vaga normal, assim, no escritório, isso não atrapalharia. Agora, se ela fala, não, eu tenho uma depressão controlada, eu tomo remédio todos os dias, isso diminui as chances dela de ser contratada. E a mesma coisa no afastamento, né? Se você já tá lá trabalhando na empresa e você é afastado porque você tá com dor de dente, tá tudo bem. Agora, se porque você teve uma crise de ansiedade, muito provavelmente o seu atestado você vai pedir sem o CID, porque você não quer que ninguém saiba, ou você vai em outro médico, num hospital, só para pegar um atestado para não dar um atestado psiquiátrico no trabalho. E eu trabalhei, né, muitos anos com equipe. E assim, de verdade, na minha equipe, as meninas me contavam sobre isso. Elas falavam se elas tinham ansiedade ou não. Eu tive meninas no meu time que faltaram algumas vezes por crises de ansiedade, e elas se abriam comigo. Não sei se sempre, porque daí eu não sei, né, como que era do lado de lá. Mas aconteceram várias vezes, porque elas sabiam que no dia seguinte elas iam voltar e a vaga delas estava lá, a minha confiança não alteraria, né, porque eu já tinha essa abertura de falar sobre isso, de não estigmatizar e tá tudo certo. Mas eu sei que muita gente não consegue ter nenhum tipo de abertura para falar da sua condição, né, na vida. Sim, e eu acho que tanto para falar de medicação, de psiquiatria, eu vou no psiquiatra, eu tomo remédio, e até terapia, né? As pessoas ainda veem terapia como coisa de louco, que eu acho muito surreal, assim. A terapia, por exemplo, homens, especialmente homens, né? Porque daí a coisa da masculinidade também perpassa por aí. E você dizer que você tem um problema psíquico, você tá dizendo que você é fraco, né? Sim, é uma então, fragilidade que eles não podem admitir, né?
Eu acho que também é nossa missão. Nós somos mais mulheres aqui, também temos homens, mas é nossa missão também normalizar isso, não ficar, mulheres que são héteros, que se relacionam com homens, não ficar projetando nos homens uma fortaleza que não pode ter emoções e que não pode sentir, porque eu acho que nas nossas imagens, né, nós, as millennium velha, que é as cringe, nós, né, na nossa idade e tudo mais, os homens ainda carregam isso, assim, de forma muito forte. Eu acho que os mais jovens também, mas principalmente os millennials velhos aí, geração X, são homens que talvez não aceitem isso. Eu já ouvi muitas histórias de homem que faz terapia no horário comercial para não contar para ninguém que ele faz terapia. Então, ele só faz no horário comercial, porque daí ele não precisa contar pra esposa, não precisa contar pra família, não precisa dar satisfação, ele sai como se fosse pra almoçar, pra fazer terapia no horário comercial e pra ninguém saber. Menina, que loucura, sua terapia é sua amante. Ninguém pode saber o que você faz. É isso. Que acontece. Loucura, nossa senhora, se eu tivesse que viver sem falar da minha terapia, eu ia implodir, porque eu falo de terapia o tempo todo. Eu faço propaganda de terapia o tempo todo. Quem já tá aqui com a gente há mais tempo sabe, a gente advoga muito pela terapia. Falamos das nossas terapeutas o tempo todo. E é essencial, assim, na minha vida. Assim, é uma das coisas que tá num dos pilares da minha vida, assim, já há alguns anos. Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma psiquiatra, a doutora Ellen Raquel Soares Tadini. Ela é médica psiquiatra e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, e ela falou um pouquinho pra gente sobre o que é psicofobia. Então vamos lá, para falar de psicofobia, eu acho que antes a gente precisa fazer um parênteses para falar de saúde mental. Todo mundo já escutou ou conhece alguém que tem, ou alguém que conhece alguém, ou que já passou por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, déficit de atenção. Tudo isso que eu acabei de citar, né, são alguns exemplos de transtornos mentais, que nada mais são do que, simploriamente a gente podendo dizer, doenças que acontecem no cérebro a nível microscópico, são doenças que acontecem na comunicação entre os neurônios. Essas doenças é que geram, né, esse preconceito. Por quê? Porque a grande maioria da sociedade não consegue entender esse conceito da doença, né? Fica algo muito nebuloso. Como é algo que a gente não tem um exame, não é uma doença que a gente trata, né, por um exame de imagem, ou que a gente tem algum marcador, ou que a gente faz um diagnóstico que seja mais preciso, o diagnóstico ele é clínico, as pessoas e a sociedade em geral têm dificuldade de acreditar que essas doenças existem. Porém, são doenças que podem acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Acontecem com crianças, adolescentes, adultos jovens, idosos, né? Então, não escolhe a faixa etária. E que são doenças como qualquer outra que pode acontecer no nosso organismo. Eu costumo sempre comparar, quando eu vou conversar com os meus pacientes, até para poder tentar explicar melhor esse conceito, né, com uma doença que é muito simples de entender, que é a diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 1, o nosso organismo ele acaba tendo uma deficiência de produção de insulina. Então, o paciente ele precisa tomar insulina externa, né? Ele precisa fazer uma aplicação de insulina para que o organismo dele funcione, para que ele consiga levar essa glicose para as células e ele consiga ter o funcionamento do corpo dele ativo, né? É muito simples de entender que a pessoa não controla o pâncreas. Então, não é uma escolha dela o pâncreas não produzir insulina. Isso não faz sentido. Então, você nunca vai ouvir uma pessoa dizendo para uma pessoa que tem diabetes tipo 1 que ela pode ser dependente de insulina, ou que ela tem que ter mais força de vontade, ou que ela tem que ter pensamento positivo. Então, assim, as pessoas entendem que é algo orgânico do corpo. Porém, quando a gente fala de saúde mental e dos transtornos mentais, das doenças mentais, as pessoas têm muita dificuldade de entender porque não é algo que a gente vê. Porém, não é porque elas não veem que isso não existe. E é daí que vem a psicofobia. A psicofobia foi um termo muito difundido e talvez até criado, se eu não me engano, pelo Antônio Geraldo Silva, que foi por muitos anos presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E ele nada mais é
do que uma denominação para um preconceito que as pessoas que sofrem dessas doenças e dos transtornos mentais acabam sofrendo, por conta dessa dificuldade que a sociedade em geral tem de acreditar que isso é algo que a gente não tem controle sobre, que é uma doença como qualquer outra. Então, quando a gente fala dos transtornos mentais, das doenças mentais, a gente também está falando de questões químicas, que a gente não controla. Né? A gente precisa, muitas vezes, né, quando existe a questão do tratamento, quando o tratamento é necessário, fazer uso de medicações, né, para que seja controlado esse nível, para que seja controlada essa questão química, para que haja um reequilíbrio. O objetivo principal do tratamento em psiquiatria é fazer um reequilíbrio químico para que a pessoa possa simplesmente voltar a funcionar como ela deveria estar funcionando, como ela funcionava antes. Não é para transformar ela numa outra pessoa, não é para deixar ela eufórica, não é para deixá-la anestesiada, não é para deixá-la dopada. Nada disso. Não é para mudar a personalidade dela, ao contrário, é para que ela fique bem, volte a funcionar como ela funciona. Quando as pessoas começarem a entender um pouco mais sobre essa questão, de entender que é uma doença, que não é algo que a gente controla, que é do corpo, que é do organismo, que é químico, né? A psicofobia, ela talvez tenha realmente seus dias contados. Mas como a gente ainda está muito distante, porque se fala pouco em saúde mental, nesse sentido, a gente ainda tem que lidar muito com a psicofobia. Psicofobia acaba sendo preconceito. Então, por exemplo, as pessoas que precisam tomar uma medicação de uso contínuo para tratar, né, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, elas vão na farmácia comprar o remédio e às vezes elas são maltratadas ou olhadas, né, de lado, ou dizendo, esse remédio é muito forte, esse remédio é para louco, esse remédio é para quem não bate bem da cabeça. Até mesmo ela, às vezes, está lutando contra o próprio preconceito. A gente vem de uma sociedade que não esclarece isso para a gente não tem acesso, né, fácil a esse tipo de informação. Por isso é tão bacana quando a gente tem um espaço, né, como o Convite para Ser Adulto está dando, de falar sobre o assunto. Né? Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, porque a psicofobia a gente pode combater com informação. E essa é a grande arma que a gente pode ter. Nossa, muito, muito importante tudo isso que ela fala, né? Que a doutora Ellen fala. Eu fico pensando que a gente tem essa insegurança com diagnósticos que são clínicos, né? Com diagnósticos que é o médico que vai te dizer o que você tem, que não tem um exame que você faça que diz o que você tem. E do quanto a gente foi se desenvolvendo essa mentalidade de a gente só acredita na máquina, a gente só acredita no cálculo, a gente só acredita na planilha, entendeu? Nos valores de referência. Se os meus valores de referência estão fora do padrão, aí eu sei que eu tenho uma doença. Se 30 médicos dizem para mim que eu tenho uma doença, pode ser que eu não tenha uma doença. Pode ser que o mundo inteiro esteja errado, mas eu não posso ter, né? Uhum. É muito difícil admitir, é muito difícil olhar para as questões internas e admitir que aquilo pode ser um problema. Eu fui aprender a falar, assim, de saúde mental já na vida adulta, mas assim, faz tempo, sabe? Como eu disse, nunca foi um estigma, mas como se fala muito pouco e pontualmente, eu não sabia que eu era ansiosa. Eu sentia ansiedade, mas não sabia que isso poderia ser um quadro clínico de ansiedade, entende? Tava assim, não, eu sou ansiosa, eu sou uma pessoa que quer as coisas rápido, eu sou impulsiva. Mas na verdade não, eu tenho um quadro clínico de ansiedade, eu sou uma pessoa que a ansiedade, ela realmente é um problema pra mim, eu tô aí nesses 17 milhões de brasileiros, entendeu? Que tenho... que atrapalha a minha vida, pode me atrasar, pode me paralisar, me paralisa muito, sabe, me tira, assim, do prumo, eu fico, nossa, o que eu faço agora, pra onde eu vou, porque a cabeça às vezes tá andando num ritmo tão diferente, e a nossa cabeça às vezes tem mecanismos muito atrozes pra fazer mal pra gente. Uma coisa que as pessoas falam pouco, mas eu descobri através de memes, gente, que às vezes a gente tem pensamentos catastróficos, do tipo, eu deixei o fogão na minha casa ligado, a hora que eu abrir a porta, vou ligar o interruptor e vai explodir. Eu tô com um neném no colo, daí você imagina, tipo, a ponte que tá embaixo do seu pé abrindo, e você caindo no rio e o bebê morrendo. Sabe? Pensamentos catastróficos, coisas extremamente absurdas. Eu sempre tive isso e me deixava maluca, porque, cultura da positividade, mais pra frente falaremos disso, diz que se você pensa, você atrai. E aí, às vezes, vinha um pensamento, assim, catastrófico na minha cabeça e eu pensava assim, meu Deus, eu tô atraindo essa coisa horrorosa pra minha vida.
É muito cruel você achar que você está atraindo isso porque esses pensamentos vêm. Os pensamentos vêm a cabeça do ansioso, por exemplo, vem muitos e muita velocidade. Então, eu nunca tive a possibilidade de saber que isso era ansiedade, isso é clínico também, isso tem tratamento, isso é uma coisa que você pode cuidar. Então, muitas vezes, nas minhas crises de ansiedade, quando eu nem sabia que eu era uma pessoa ansiosa, as pessoas falavam assim, que eu era briguenta, ou que eu era, assim, Estourada. Estourada. Nossa, explosiva. O que me chamavam de explosiva nessa vida? Exatamente. E nunca foi, assim, uma explosão gratuita. Muito provavelmente os meus gatilhos mentais estavam sendo ali massacrados e até o momento de eu explodir. Só que eu não sabia identificar. A diferença é que agora eu sei. E é uma diferença imensa. Eu consigo entender, então eu separo um pouco assim, tá, isso aqui é ansiedade, isso aqui não sou explosiva, não sou louca, não sou surtada, não sou... Eu tenho um quadro de ansiedade que me leva em lugares muito ruins às vezes. Uhum. Eu acho que é super importante a gente... Porque a gente tá falando aqui de um estigma que precisa cair, como se fosse simplesmente a gente derrubar um muro, né? E como se ele estivesse do lado de fora só. E não é. Ele é um muro que está do lado de dentro também. A gente também não se admite oscilar, né? Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande em admitir oscilação de humor, admitir oscilação emocional em mim, sabe? Eu acho que eu tenho que estar estável, eu acho que eu tenho que ser sensatona, eu acho que eu sou equilibrada. Isso foi me dito a vida inteira, que eu sou uma pessoa equilibrada, que eu sou uma pessoa ajuizada, que eu era uma criança ajuizada, que eu já nasci ajuizada. A minha família dizia muito pra mim. Então, eu tenho essa coisa de querer ser muito estável. Então, quando eu oscilo, eu não sei lidar com a minha oscilação, eu não sei lidar com a minha raiva, eu não sei lidar com a minha explosão, porque eu acho que eu não tenho direito a ela, né? Uma necessidade de controlar. E a gente não controla isso, né? Exatamente. É muito difícil olhar para as questões internas. É muito difícil. É aquele negócio que a gente sempre fala sobre colocar luz nas coisas, né? Então, como é difícil a gente colocar luz nas coisas? Hoje eu não tenho problema nenhum em dizer, sou ansiosa, a ansiedade atrapalha a minha vida. Mas quando você tá vivendo uma situação muito difícil, do tipo estar em burnout, que é uma coisa nova, que é, sabe, assim, pequenas coisas do teu trabalho já estão te deixando transtornada, assim, você tá tendo períodos de estresse, assim, totalmente desproporcionais. Como que você vai falar isso dentro de uma empresa? Sabe? Eu trabalho aqui, mas assim, você tá acabando com a minha saúde mental. A pessoa fala, oi pra mim, eu não aguento. Eu quero explodir, entendeu? Sim, eu vou no banheiro só pra chorar. Eu não tomo água pra não fazer xixi, mas eu vou no banheiro chorar, entendeu? Ninguém vai falar isso. Né? As pessoas não conseguem. Hoje a gente não pode. O estigma, como a Flor falou, é de fora e é de dentro. É difícil lidar, admitir. E é só conversando, sabe? Eu acho que é muito isso. Passa pela conversa, né? É apenas falando disso abertamente que a gente tem alguma chance de mudar. E não é só a gente falar que vai resolver, entendeu? É a gente falar, é a gente elaborar, é a gente falar disso no bar, entendeu? É a gente falar abertamente sobre essas coisas, não, tipo, termos muitas conversas muito sérias sobre isso. É a gente normalizar, porque eu acho que quando a gente fala de a gente aceitar a oscilação, da gente aceitar a loucura, da gente aceitar transtornos, não é só no outro, não é só no louco do manicômio, entendeu? Não é só uma pessoa que está com uma situação completamente instalada, completamente grave, que realmente a impede de conviver normalmente em sociedade. A gente está falando das grandes e das pequenas coisas. Nas pequenas é mais difícil ainda, talvez. Né? E é uma questão de classe também, né? A gente estava falando de classe social. A gente estava falando disso antes de gravar, assim. Que os loucos, ou eles são pessoas marginalizadas completamente, ou eles estão morando na rua, ou eles estão, se a família tiver dinheiro, em clínicas, ou eles estão, assim, à parte da sociedade, ou eles são gênios loucos, entendeu? Ou ricos excêntricos. Exatamente. Quando tem grana, né? Quando os ricos, assim, é muito mais fácil a família, né, pegar aquele parente e colocar numa situação de, essa pessoa é uma pessoa excêntrica, enfim, e nunca passar por um processo de terapia.
nunca passar por um psiquiatra, nunca passar por isso, ninguém diagnosticar o que é aquilo daquela pessoa. O transtorno por si já causa um sofrimento. E daí, como a doutora falou, como que você chega lá no balcão da farmácia, pede um remédio e a pessoa te olha torto, como que você vai achar que é normal? Entendeu? Parece que você tá fazendo algo que é, assim, isso te coloca num lugar de uma pessoa inferior socialmente. Uhum. É muito difícil sair desse lugar, especialmente se você depende de uma medicação para ficar bem. Eu acho que a tendência é melhorar, a tendência das gerações mais novas é tratar isso com mais naturalidade, porque a gente tem uma outra ponta do espectro também, que nessa coisa da gente não admitir oscilação, a gente medicaliza tudo. A gente vê nas novas gerações uma outra tendência também, de medicalização completa da existência de crianças, entendeu? De crianças que são muito agitadas e que, enfim, começam a tomar medicação muito cedo na vida, dada a incapacidade dos pais de lidarem com a oscilação daquela criança e da sociedade, da escola e da sociedade de lidar com aquilo, né? Uhum. Eu acho que a gente vive esses dois extremos, assim, e muito anacrônicos, assim, né? De um lado, Sim. pessoas que negam medicação completamente, e aí tem vários motivos, motivos religiosos, motivos místicos, motivos pessoais de traumas e o estigma, enfim. E de outro lado, pessoas que não admitem que o ser humano tem buraco, que o ser humano tem sombra, que o ser humano tem trauma e que precisam anestesiar isso, né? De algum modo. Sim. E o tabu religioso é algo assim, dentro da nossa bolha em particular, religioso, né? É muito pouco, mas a gente sabe que, né, nós vivemos num país muito religioso, especialmente cristão, né? E que a culpa cristã, assim, não permite também que as pessoas se sintam mal, e que normalizem isso. E existe é muito comum as pessoas dizerem assim para uma pessoa deprimida, isso é falta de Deus, você precisa encontrar Deus, falta Deus na sua vida. Essas coisas, assim, chavão, né? Mas que impacta muito para uma pessoa que está conseguindo ali sair do armário da depressão, dizer pela primeira vez para alguém, olha, eu acho que eu não tô legal. A primeira recepção ser essa, sabe? Da outra pessoa dizer, não, você tá triste? É Deus, vamos na igreja que vai melhorar. E aí, às vezes, isso retarda, sabe? A possibilidade daquela pessoa se tratar, porque ela vai voltar de novo para aquele buraco, para aquela escuridão que ela não quer enxergar. E colocar a luz nas coisas, ele é um processo longo. Ele é um processo longo e muitas vezes ele é um processo dolorido. Sim, questões, é isso, né? Questões mentais e os diagnósticos clínicos e as idiosincrasias de cada pessoa, o tratamento não é simples mesmo, entendeu? Você não toma uma medicação para hipertensão e você regula a sua pressão arterial e fica tudo bem. Pode acontecer? Pode. Mas pode acontecer... Você muda a sua alimentação. E pode acontecer que você tem que tomar 3 remédios, 4 remédios, entendeu? Eu tomo remédio para ansiedade hoje em dia. Eu comecei faz, eu acho que 2 ou 3 meses. Não faz tanto tempo assim. Demora um tempo para ajustar a medicação, né? Você tem alguns efeitos colaterais ali no começo, até acertar a dosagem que vai te fazer bem. Então, é todo um processo que é difícil. Eu acho que para você tratar sua saúde mental, seja através da medicalização ou não, das medidas não farmacológicas, por exemplo, a terapia, você precisa estar muito disponível para fazer aquilo, porque depende 100% do indivíduo. Exatamente. E aí é que mora o mais difícil. Você pegar uma pessoa que tá mal, que não quer enxergar aqueles problemas, que não quer colocar luz sobre aquilo, depende só da pessoa. É muito difícil, porque você tem que ter uma disciplina. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito disciplinada, entendeu? Se a médica fala assim, ó, você vai ficar boa se você fizer isso, isso e aquilo, eu vou e faço. E não basta só tomar o remédio na hora certa, né? Você precisa seguir vários outros pilares, precisa colocar atividade física, a sua alimentação, seu sono, precisa regular muitas coisas na sua vida. Então, depende muito de uma vontade que, às vezes, a gente não... né, a pessoa, o indivíduo não vai ter forças para conseguir sozinho.
Sim. Não, e a gente vive num país que as pessoas estão recusando, pelo menos ideologicamente, na hora todo mundo toma, mas assim, as pessoas estão recusando vacina, entendeu? Uhum. Que é um troço reconhecidamente eficaz há algum tempo, há um bom tempo. Muito mais do que questões mentais, do que medicações psiquiátricas, que são mesmo coisas mais recentes. As pessoas estão questionando a eficácia do óbvio, do estabelecido desde que a gente nasceu, entendeu? Mas eu acho muito surreal, assim, eu fico pensando nessa coisa na recusa religiosa ou mística, né? A optar por uma medicação, a admitir uma medicação. E uma medicação que a gente chama alopática, né? Uma medicação tradicional, assim, da medicina tradicional. Eu acho muito surreal que a gente tenha essa resistência à medicação, porque essas descobertas científicas que a gente tem hoje, elas nos colocam num patamar tão mais alto do que de todos os nossos antepassados, assim, que se você acredita nisso, é uma bênção, sabe? Se você nascesse nos primeiros anos do século XX, até os anos 40, você provavelmente viveria até os 30 e poucos anos de idade, porque o primeiro a gente já ia estar morrendo. A gente já estava morta. Porque o primeiro antibiótico começou a ser comercializado na Segunda Guerra Mundial, a penicilina. Então, assim, até então, todos os milhares de anos da história até então, não existia antibiótico. Pensa em quantas vezes na tua vida você já tomou um antibiótico. Você já tomou 2 porque o primeiro não deu certo. Qualquer uma daquelas vezes você teria morrido. Então, se a gente tivesse nascido em qualquer outro momento da história, a nossa realidade seria muito outra. Eu acho que é uma sorte, é uma bênção, chame da forma que a tua crença melhor admitir. Mas é um privilégio a gente estar vivo num tempo em que a gente tem esses recursos, sabe? Se existe isso com remédio, existe também com terapia, né? Como eu falei, assim, muitas pessoas, né, não contam pra ninguém, não podem falar nem dentro da própria família que fazem terapia, porque senão é visto como, faz terapia, tá com problema? Se você tá fazendo terapia, você tá com problema? Você tá mal? Fala assim, talvez eu tenha ido parar lá na terapia num momento em que eu estava mal, que me levou até lá, que normalmente acontece com as pessoas. Mas aconteceu terapia com nós é uma duas, fisioterapia, né? Exatamente. Terapia é uma fisioterapia, né? Que você, assim, não adianta você chegar lá numa fisioterapia com o ligamento rompido e achar que em 3 sessões, você vai sair pulando corda. Que não vai. Você vai ter que ficar fazendo aquela fisioterapia para tratar o ligamento. A terapia passa muito por isso, né? Você chega lá com acúmulos, você chega com o seu ligamento rompido. Então, você tem que ter essa paciência para tratar, você tem que ter essa disciplina, ser muito, assim, tolerante consigo, né? Tem que ser tolerante com você mesmo, do tipo, tudo bem, eu tô vendo aqui coisas que não são tão legais sobre mim. Que é a parte mais difícil, eu acho. É bem difícil, bem difícil. É a parte de se admitir falho mesmo, né? E na pandemia, daí começando a falar de pandemia, isso se agravou muito, assim. Eu me lembro no nosso último episódio do ano passado, o que tiramos do caos, era isso, né? A gente teve a participação do Luciano Matuela. Ele falou uma coisa no episódio que me marcou muito, que 6 meses depois essa frase ainda ressoa muito, eu me lembro muito dela, assim. Ele comentava, assim, que na vida, entre aspas, normal, né, pré-pandemia, a rotina, o dia a dia, os momentos no trânsito, as coisas que a gente vive rotineiramente, que a gente faz meio no automático, assim, elas fazem com que a gente fique meio transparente pra gente mesmo, menos conscientes da nossa existência, sabe? Das coisas que nos doem, das coisas que nos faltam, que nos angustiam. E aí ele fala que 2020 foi o ano que a gente não pôde fazer isso, que a gente perdeu essa possibilidade de desaparecer da gente mesmo por um tempo, por um tempinho, assim, durante o dia, e que a gente ficou muito mais consciente da gente mesmo, dos nossos limites, dos nossos incômodos, enfim, e essa fala dele ressoou muito pra mim. Eu sou uma pessoa, e eu acho que todo mundo em alguma medida, que eu preciso escapar de mim mesma, assim, às vezes, um pouco. Nossa, eu tô de saco cheio de mim. Sim, de não poder escapar de mim, assim. E a gente perdeu muito esses respiros, esses momentos. A pandemia me apresentou o que são crises de ansiedade, por exemplo. Eu me lembro, eu até comentei isso contigo esse dia, eu me lembro de uma vez que eu falei do alto da minha prepotência, assim. Eu sei que eu não sou ansiosa porque
porque eu convivo com a Thay e com a Dani diariamente, eu vejo que são pessoas ansiosas. E eu sei que eu não sou uma pessoa ansiosa. E eu sei que, assim, eu continuo... As certezas que a gente tem. As certezas que a gente tem. Ai, meu Deus, o mundo capota. Ele não gira, ele capota, gente. É isso. E ao mesmo tempo que eu acho que as nossas situações são diferentes, assim, né? A gente já falava sobre saúde mental muito antes da pandemia, a gente fala cada vez mais nesse assunto. A gente já fazia terapia, né? Sim. A gente já falava sobre as nossas terapias. Sim, exatamente. E durante a pandemia a gente só começou a falar mais, assim, sobre tudo isso, né? A minha ansiedade é muito diferente da tua, não é uma coisa que está instalada na minha vida, mas eu tenho essa coisa eu tenho personalidade evitante. E eu evito fazer contato com incômodos mesmo, assim. Eu evito, além de personalidade evitante, eu tenho pai anestesista e lua em peixes. Então, assim, eu adoro um remedinho, entendeu? Eu adoro uma anestesia, sabe? Eu adoro não sentir aquilo ali. O que eu puder não sentir, eu vou fazer o possível para não sentir. Assim, já mudei muito, já tomei muito tapa na cara, especialmente na pandemia, e já descobri que esse jeito é insustentável para mim, que já não dá mais para eu seguir essa regra que eu vinha seguindo, assim, na vida, de não vou fazer contato com as coisas. É verdade. E aí os momentos de oscilação me causam muita ansiedade, e as minhas crises de ansiedade vieram muito em momentos que eu não aceitei que eu tava no poço, ou que eu não aceitei que eu tava com muita raiva. E aí eu fico, né, já levei para terapia várias vezes o questionamento, será que eu tenho que me medicar? E até agora a gente sempre chega na resposta de que não, que eu preciso sentir, sabe? Que eu preciso sentir essas coisas, que eu preciso viver essas coisas. Nós estamos, né, em pontos bem diferentes do espectro nesse aspecto, assim. Sim. E eu acho que no meio disso tem uma salada de gente. Sim, tem muita coisa, muito pessoal. E de situações. E a doutora Ellen, então, gravou um outro áudio pra gente, falando o que ela sentiu de mudanças, né, dos pacientes dela e como a pandemia e essa situação que a gente está vivendo está afetando a saúde mental das pessoas em geral. Vamos ouvir. Em relação à saúde mental na pandemia, durante a pandemia, o que eu observei na minha prática clínica, falando pessoalmente sobre a minha prática, é que não necessariamente houve um aumento dos casos, mas o que eu notei é que com a mudança, né, do contexto social, por conta da pandemia, o isolamento social, né, o lockdown, enfim, toda aquela questão, aquela nova adaptação que todos tivemos que fazer, fez com que as pessoas pudessem olhar mais para si mesmas e se permitir buscar ajuda. O que eu notei é que muitas vezes essas pessoas, elas já estavam em um sofrimento psíquico há algum tempo, às vezes até há alguns anos, e que se não fosse a pandemia, talvez elas demorassem ainda mais alguns anos para buscar uma ajuda específica. Então, o que eu percebi é que a pandemia ela acabou catalisando um processo que talvez já estivesse ali, fazendo com que as pessoas pudessem se permitir vir buscar ajuda, né? Mas elas já tinham ali um sofrimento psíquico basal. Em alguns casos, o que eu percebia também é que o sofrimento ele era intenso, né? E a pandemia ela acabou piorando o que já estava ali naquela base. Então, os relatos eles eram diversos, mas a base a grande maioria era de base ansiosa. Então, uma temática muito relacionada ao medo, né? O medo da morte, o medo da instabilidade financeira, o medo da solidão, né? O medo do vírus em si. Então, eram muitas incertezas que geravam muitas angústias. E veja, a ansiedade, a angústia, a tristeza, a frustração são emoções naturais da vida, né? A gente sente isso e é natural e isso faz parte da vida, isso não é doença. Porém, são emoções que fazem parte da vida, mas que são transitórias. A gente não está ansioso o tempo todo, nem triste o tempo todo, nem feliz o tempo todo, nem preocupado o tempo todo, nem frustrado o tempo todo. Então, por exemplo, se eu tenho medo, né, que algum familiar meu morra e eu tô ali sempre muito angustiada com aquilo, mas aí esse meu familiar recebe a vacina, as 2 doses, né, tá mais tranquilo, eu também posso ficar mais tranquila, né? Talvez essa ansiedade que eu tinha em relação a esta situação específica fique mais amena, porque aquele problema, de certa forma,
foi amenizado, né? Agora, quando esta ansiedade, ela não baixa, né, e ela fica constante e ela até piora, fazendo com que eu tenha um comprometimento do meu funcionamento, com que isso atrapalhe a minha rotina de vida, nesse caso, aí se faz necessária uma intervenção, né, e uma avaliação médica para, enfim, ver a necessidade de um tratamento. Então, na minha prática clínica foi mais ou menos esse o movimento que eu notei, né, do ano passado para cá. Esse ano, em 2021, eu já vejo um pouco diferente. Eu já vejo que as pessoas estão mais angustiadas do que elas estavam antes. Embora a pandemia, né, já tenha começado há algum tempo. Mas eu acredito que isso também seja por conta do tempo, né, desse prolongamento dessa situação. Então, a resiliência, ela existe, ela aconteceu. Eu acho que, de certa forma, as pessoas até que conseguiram lidar bem. Porém, como isso já vem se arrastando há muito tempo, hoje eu vejo que a ansiedade ela tem pesado muito mais. Não só a ansiedade, como também os sintomas depressivos. E isso eu venho percebendo dos últimos meses para cá. Bom, por que será? Por que será que assim, o brasileiro tá pior em 2021? Eu tenho um palpite. Eu tenho um palpite. Começa com C, tem P no meio, depois tem um I. Olha, gente, eu sou BBB Brasília, né? Eu assisto a CPI como se fosse um Big Brother. Tô super engajada na CPI, ok? Porque, assim, a gente quer ver uma solução para esta merda que tá acontecendo. E, né, é o motor para nossa angústia, as coisas vão ficando cada vez piores. E o que eu sinto em relação a isso é que quando as pessoas estão com muita dor interna, com todas essas angústias que a doutora Ellen fala, com medo de perder o emprego, com instabilidade financeira, com medo de perder as pessoas que a gente ama, né? A gente tá dolorido por dentro. E aí a gente tem o que? Um presidente que é um catalisador social de ódio. Exatamente. Entendeu? Ele é um catalisador, ele transformou a nossa sociedade, assim, ó, na galera fritando no óleo quente, assim, e tá todo mundo tentando pular desse óleo quente que virou o Brasil, sabe? Então, assim, eu nunca vi tanta gente falar, o Bolsonaro desperta o pior em mim, eu nunca tinha desejado mal pra alguém como eu desejo pra ele. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Sim. E pessoas é mais que moram fora do país, inclusive. Inclusive, porque as pessoas não deixam de ser brasileiros. As pessoas que moram fora do Brasil têm amores aqui no Brasil, têm, né, gostariam inclusive de ter uma condição melhor no país às vezes para poder voltar para cá, mas não voltam porque sabem que aqui tem o quê? Temos esse problema, essa polarização que é estressante, que ainda tem gente que defende esse trem, entendeu? E aí assim, dá vontade da gente sair brigando com todo mundo, dando porrada em todo mundo, mas a gente não pode fazer isso, então a gente fica virado no ódio. É isso, o engajamento pelo ódio, ele é imenso, né? Ele é imenso. E fica todo mundo ligado nessa frequência. E isso é super... O nível de cortisol da população brasileira, gente, tá insustentável, entendeu? É verdade. Tá insustentável. Eu sigo uma pessoa maravilhosa, que é a Carol Burgo, no Instagram, e ela tá na internet há muitos anos. Quando ela era jovem, ela tinha blog de look do dia e tal. Ela recebeu várias mensagens nos últimos dias, ela deu print lá, botou no Instagram dela, das pessoas falando que sentem uma falta de quando ela era uma pessoa leve, de quando ela era uma pessoa iluminada, de quando ela era uma pessoa bem-humorada, de que, nossa, assim, você tá tão pesada, eu sei que o Brasil tá difícil, mas eu tô te achando muito pesada, sabe? E assim, um tom até de conselho, assim, amiga, sabe? Melhora. Você tá meio pesada. Tá difícil, querida. Mais ou menos assim, sabe? E ela, enfim, fez um vídeo maravilhoso sobre isso. E no meio disso ela falava, gente, o surto é democrático. E eu falei, cara, perfeito, o surto é democrático. Se você não tá surtando um pouquinho, será que não tem alguma coisa errada com você, pessoa? Sim, eu acho que a pessoa pode não estar surtando às vezes pra fora, mas ela tá com aquele vazio emocional que ela tá preenchendo ou com compras, ou com comida, ou com bebida, ou com sexo, sabe? A gente coloca os prazeres, ou com rede social, a gente coloca os prazeres imediatos em lugares que preenchem esse vazio que a gente tá sentindo que a gente não quer entrar em contato, né? Mas assim, você pode comprar 150 pares de sapato, o teu vazio emocional não vai preencher. A gente já
falou aqui algumas vezes desse contexto que a gente vive, sociedade do desempenho, tal, Byung-Chul Han, nosso amado filósofo coreano. Ele fala também, e vários outros filósofos falam Byung-Chul Han também. tá em todas O Byung-Chul Han. Fala-se muito hoje dessa positividade tóxica, né? De que até o seu fundo de poço, ele tem que ser algo que te alavanca para uma melhora. Tem que ter mola. Tem que ter mola no seu fundo de poço, entendeu? Aí de você se não tiver mola lá embaixo. Se você chegar lá embaixo e não tiver uma mola, e você não for catapultado pro sucesso, meu Deus do céu. Como é que você vai viver nesse mundo nosso? Porque tudo se tornou, até os nossos baixos se tornaram coisas românticas que vão nos levar além. Sabe? Não é. Eu acho que a gente tem que tentar ser otimista quando pode, mas, assim, esse negócio de você tá muito tristinha, tem que rir. Você atrai o que você transmite, então você tem que ficar atraindo o tempo todo só coisa boa. É impossível, sabe? Você falou esse negócio do poço, eu me lembrei de um flash, de um momento que eu tava passando também, tava num momento muito difícil, assim. Tava tomando decisões importantes na minha vida e internamente eu tava, assim, destroçada. E eu falava essa expressão na minha terapia, meu fundo do poço, sabe? Tipo, nunca vai chegar ao fundo do poço, ou sei lá, tipo, eu nunca vou sair do fundo do poço, esse é o fundo, eu não consigo. Aí a minha terapeuta fez assim, você não quer ler um livro? Aí ela falou pra eu ler um livro do Walter Ugumãe, que se chama Homens Imprudentemente Poéticos. E eu não vou dar spoiler, então se você estiver se sentindo muito no fundo do poço, talvez esse seja um bom livro pra você ir lá. Pra mim funcionou demais, que eu fui ler nas férias. Eu li nas férias, viajando, bem tranquila, porém não é um livro assim super rápido, leve. Ele é um livro que você vai lendo aos poucos, né? Deglutindo ali, assim. E aí, quando eu voltei, falei assim, entendi, Ana. Ok. Você sabe que você estava falando isso e eu estava me lembrando de um outro livro. Eu tive uma última semana agora, a semana que terminou agora, bem difícil, assim. Eu acho que, em homenagem a esse episódio sobre saúde mental, eu resolvi dar uma surtada, sabe? E eu me lembrei, a partir dessa baixa, a partir dessa história da Carol Burgo que eu contei pra vocês, eu me lembrei do livro A Insustentável Leveza do Ser, né? Que fala justamente sobre, enfim, dentre várias outras coisas, que essa busca de uma vida só de leveza certamente que vai levar à frustração, né? Ou a gente a mentir pra gente mesmo. A insustentável leveza do ser é isso mesmo. Essa leveza que a gente pretende que a vida tenha é insustentável. Não há história que vale a pena sem sombras, entendeu? Não há humanidade sem... Quando a gente quer que as pessoas estejam iluminadas, a gente desumaniza essas pessoas. Da mesma forma que a gente desumaniza os loucos, entendeu? As pessoas que estão no buraco, sabe? Exatamente. Tem uma frase da Lori Gottlieb, que é a autora do livro que eu vou indicar lá no final, que talvez você deva conversar com alguém, mas já adiantando, tem uma frase que ela fala isso: os vagalumes também adoram a escuridão. Existe beleza nesses lugares, mas é preciso olhar ali dentro para vê-la, né? Sim. Então, se você não olha para sua escuridão, você não consegue ver a beleza que há também nisso. Então, esse negócio de não permitir que tristeza, raiva, nojo, os sentimentos que são considerados, né, negativos, não permitir que eles se aflorem, faz com que a gente não acesse isso, a gente não consiga entender, né? Eu sempre falo isso, que uma coisa que me afastou muito da religião do espiritismo, que é uma religião que eu gosto bastante, já frequentei bastante, mas uma coisa que me afasta disso é a necessidade de você perdoar, porque se você não perdoa, né, você não acessa as coisas boas e sempre tem isso. E não é sempre, galera, que a gente vai estar lá, claro, eu estou elevada em Deus, agora eu vou perdoar. Não é assim, a gente tem que poder sentir as coisas ruins, a gente tem que poder ficar triste, a gente tem que poder não estar feliz, entendeu? Sim. Hoje é sábado, a gente tá gravando no dia 26/6. Ontem na CPI, fiquei até 11 horas da noite vendo CPI, gente. O meu sextou foi vendo TV Senado. Agora, vocês querem que eu esteja leve?
Meu Deus do céu, quem diria você está assistindo TV Senado? É foda, entendeu? É foda. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. A Carol Burgo, ela fala nesse vídeo dela uma coisa que é muito real, que não existe sentimento negativo, existe o sentimento que você valida e o sentimento que você não valida, né? E às vezes a gente quer se limpar e limpar o outro de tudo que a gente vê como negativo, né? De tudo que é sujeira sentimental ou emocional, né? E como eu falei, isso nos desumaniza. Existe uma dor que nos atravessa pelo coletivo e pelo individual nesse momento, né? Existe um peso acumulado da vida que não tem como ele não nos atravessar, né? A doutora Ellen fala das coisas que ela está observando no consultório agora, né? E uma coisa que eu senti muito em mim, tenho visto pessoas falarem sobre isso, comecei a ler sobre isso, uma apatia social, assim, que nos abateu nesse momento. Muito. Que agora, diferente do início da pandemia, muitas pessoas, e eu me incluo nessa, eu já não quero mais sair e encontrar todo mundo, assim. São poucas as pessoas que eu sinto que eu tenho desejo de encontrar nesse momento, assim. Eu acho que essa coisa da gente ver as pessoas só pelas redes sociais, as pessoas passaram a ser o monólogo delas, né? Seja o monólogo delas no Stories, que elas fazem pra câmera, ou enfim, a vida dela do jeito que elas estão projetando ali. A gente deixou de ter diálogo e a gente passou a ter monólogos. Sim. Do mesmo livro, existe uma outra frase que eu também separei aqui que casa perfeitamente com isso que você está dizendo. Ela diz assim... Esse livro ela escreveu pré-pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer quando ela estava falando isso. Existe um motivo para que os confinamentos solitários façam com que os prisioneiros literalmente enlouqueçam. Eles passam por alucinações, ataques de pânico, comportamentos obsessivos, paranoia, desespero, dificuldade de se concentrar e ideação suicida. Quando soltas, essas pessoas frequentemente lutam contra uma atrofia social, o que as torna incapazes de interagir com os outros. Então, a gente tá um pouco atrofiado. Nossa, certamente. 1 ano e pouco, com muitas restrições, né? Não indo em lugares públicos, encontrando as pessoas só no privado, aquelas poucas pessoas, né? Das nossas bolhas. Faz com que a gente não saia dessa, não vai ser um processo tranquilo de retorno. Não Nunca vai ser seria. suavinho. Não seria nem que se a gente tivesse ficado 2 meses em casa, entendeu? Vá lá o que tá acontecendo, que a gente não sabe como que vai ser o desfecho disso. A gente torce para que essas previsões mais otimistas que aconteceram se realizem, mas mesmo assim, não vai ser assim, acabou, não tem mais medida de restrição e pronto, a gente vai voltar, nossa saúde mental vai estar ótima, a gente vai sair lambendo a cara de todo mundo. Essa vacina, não vai ser assim. que um dia todos vamos tomar, se Deus quiser, ela não vai nos livrar das outras dores. Sabe? Ela não vai nos curar de tudo. E eu tenho essa sensação, assim, que às vezes a gente acha que quando aquele troço picar no nosso braço, nossos problemas estão resolvidos. Eu já tomei vacina, eu achei isso, em alguma medida. Eu tive uma ansiedade imensa na hora, antes de tomar, e não sei o quê. E depois, no dia, eu tive uma euforia imensa. E no dia seguinte, eu baixei de novo. E aí, eu fiquei frustradíssima, assim. Porque ela não resolveu a minha vida. Sabe? Resolve... É claro, todo mundo quer. É o sonho da população brasileira. Entendeu? É a grande ostentação, é um braço vacinado. Nossa, grande ostentação. Finalmente, a minha asma me rendeu alguma coisa boa, assim, porque depois de tantas horas de inalação, depois de tanto corticoide, mas enfim, não resolve, tá, gente? Falando pra vocês do lado de cá, não resolve. Não vai virar a chave mágica. A chave mágica. Não é a galinha dos ovos de ouro. Sim. Sabe? Eu acho que existe a possibilidade da gente se alienar dessa realidade, existe a possibilidade da gente se alienar da nossa própria dor, mas daí a gente tá escolhendo fugir da dor, né? Enquanto a gente pode escolher tolerar para poder modificar. Se a gente não tolera as nossas sombras, as nossas dores e as sombras e as dores das pessoas que estão à nossa volta, a gente fica vivendo nesse raso, não modifica, repete os padrões, não avança. Então é assim, a gente vai fugir da dor ou vai tolerar para poder modificar, né? Hoje eu tô cheia das citações aqui. Essa aqui é de uma outra pessoa, Flannery O'Connor, mas que disse: a verdade não muda segundo a nossa capacidade de suportá-la. Sim. Então, assim, Infelizmente. você pode fugir da dor, você pode fugir se você quiser, mas isso não vai mudar porque você não é capaz de enfrentar, né, essa realidade.
E é isso, saber que não tem receita mágica, que não tem uma picada no braço que vai resolver todos os nossos problemas, que é a gente que vai ter que correr atrás de cuidar de si, de cuidar das nossas cabeças, de cuidar dos nossos corpos, da nossa saúde como um todo, assim, de não atrofiar, tanto socialmente quanto fisicamente, enfim, em vários sentidos. Mas é convite para ser adulto, né? É isso aí. Boa. Bom, vamos para as nossas indicações, então. Além do livro que eu acabei citando ao acaso, porque ele veio na minha cabeça na hora, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que eu li há muitos anos e quero reler para eu suportar melhor o peso. Quem sabe ele me ajuda nisso. Tem um livro de uma escritora e amiga, Maria Helena Moran, venezuelana, e ela lançou um livro no Brasil há alguns meses atrás, agora lançou esse mesmo livro em espanhol, se chama Os Continentes de Dentro. É um livro de ficção, uma história maravilhosa, assim, e fala bastante sobre o que a gente fala, enfim, falou bastante no início desse episódio, mas que perpassa esse tema como um todo, que é o estigma da loucura, né? Que é a marginalização da loucura. Esse livro, nossa, chorei largado, gente. É maravilhoso, lindíssimo, muito bem escrito. Eu recomendo muito. Assim, vocês já perceberam. Muito empolgada nessa indicação. Assim, então, né, vocês vão chorar com as nossas indicações. Porque esse livro que eu vou indicar, que eu já citei ele aqui, é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Ah, vamos trocar esses então, que eu vou ler o teu, você lê o meu. Perfeito. É uma terapeuta que escreve sobre alguns pacientes, sobre a relação dela com esses pacientes e sobre a terapia dela e a relação dela com o terapeuta dela. É um livro muito, muito profundo. Me tocou, assim, todas as histórias de todas as pessoas, a profundidade que as pessoas têm, né? Inclusive o terapeuta, né? O nosso terapeuta também. As nossas camadas são uma coisa linda, assim. Eu chorei nesse livro. Largado assim, também. Largado. Fiquei muito comovida, muito mesmo. Eu fui profundamente tocada pelas histórias e a forma como a Lori relata ali. Recomendo demais. E hoje a gente comentou sobre um filme com a Dani, inclusive, então eu vou dar uma indicação dela, que é o filme O Lado Bom da Vida, que nossa amadíssima Jennifer Lawrence, ela recebeu o Oscar, inclusive, de melhor atriz por esse filme. É um filme sobre pessoas que são exatamente o que nós falamos nesse programa, marginalizadas, porém maravilhosas. E a história é sobre eles e é muito bacana, muito legal e tem tudo a ver. Então a gente pode continuar essas conversas nas nossas redes sociais, @convite-para-ser-adulto, Telegram, vocês já sabem como fazer. E também, se vocês quiserem recomendar os nossos episódios para alguém que não tem as plataformas, a gente tá com os episódios no YouTube, no Instagram. O meu @pessoal é Thay Pascoal. E vocês também me encontram no Twitter, que é Pascoal Tayane. A minha é Flor_Reis. E a gente também tá no e-mail convite-para-ser-adulto@gmail.com. É isso, gente. Fiquem bem, cuidem de vocês. Um beijo. E seguimos.